Já estamos de volta aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes como quedas, engasgos, afogamentos, queimaduras e sufocação são a principal causa de morte de crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos de idade, tá? Muitos deles poderiam ser evitados com noções básicas de cuidados e primeiros socorros. E por isso foi desenvolvido o projeto Criança Protegida. Para conversar com a gente aqui sobre esse assunto, explicar mais sobre o projeto, né, o que é, eu recebo aqui as enfermeiras Amanda Figueira e Carla Gonzaga. Muito bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui ao Bem Assim. Vamos lá, vamos começar conversando. Queria entender como foi que o projeto surgiu, a partir de qual necessidade, o que é o projeto. Que começa, Amanda. Então, o projeto surgiu há 2 anos atrás, numa conversa, num bate-papo informal entre eu e a Carla, sobre as experiências do dia a dia mesmo. Carla trabalha no serviço público aqui, em Maceió, né, no atendimento pré-hospitalar, e eu trabalho numa porta de entrada de urgência de um hospital privado. E aí, falando um pouco sobre a minha experiência, sobre a dela, a gente viu a necessidade realmente de criar um projeto para capacitar tanto pais, babás, educadores infantis. Nesse meio tempo surgiu, no final do ano passado, infelizmente, uma morte de uma criança, né, que veio também o projeto. Por conta dessa morte dessa criança, do Lucas, a mãe iniciou uma campanha nacional em prol de educar os professores sobre primeiros socorros, porque, infelizmente, a criança veio a falecer depois de um engasgo por conta de um pedaço de salsicha numa recreação. Infelizmente, os professores que estavam ao redor não sabiam fazer os primeiros socorros. Então, alinhamos a vontade, né, de montar o projeto com a questão da causa do Lucas. Com esse caso que acabou, digamos assim, por ser um fato triste, mas acabou impulsionando vocês a conscientizarem as pessoas, né? Se a gente pode dizer. Carla, quem que é o público-alvo? Como é que o projeto ele vai funcionar? Então, Mara, o público da gente será todo o pessoal que trabalha diretamente com criança. Prioritariamente os educadores infantis, coordenador pedagógico, mas a gente amplia para quem trabalha em creches, berçários, casa de festas, babás, lida diretamente com a criança. A gente tem a intenção de capacitá-los, né, na formação de primeiros socorros. E aí o pessoal vai até vocês para saber como que pode ter acesso a todas as informações que vocês vão passar? É assim que vai funcionar? Isso, a gente tem página no Instagram, a gente tem e-mail, a gente tem alguns contatos e a gente passa essa proposta de acordo com o tipo de serviço que eles prestam. Se for casa de festa, a gente direciona para os principais mecanismos de lesão que a gente encontra em casa de festa. Quais são os principais brinquedos, o maior potencial de risco de cada brinquedo, como é que a gente vai agir para prevenir, porque a ideia é a gente prevenir, né? É evitar o acidente. Mas se ele vier acontecer, que aquele profissional ele esteja habilitado para poder intervir e evitar complicações secundárias em decorrência daquele trauma. Saiba como agir, né? Isso. Qual a faixa etária das crianças que infelizmente sofrem com esses acidentes, meninas? Então, na verdade, dependendo da faixa etária, existem acidentes mais prevalentes, né? Hoje o Ministério da Saúde ele fala sobre alguns indicadores, apesar de ser subnotificado. Quando a gente fala de escola, não existe um registro desses acidentes. Isso, para a gente, nos deixa um pouco preocupadas, porque quando a gente sabe os indicadores corretos, é mais fácil a gente direcionar, né, essa atividade. Mas, assim, de 0 a 9 anos, os acidentes mais prevalentes é o sufocamento, né, o engasgo, a queda, o afogamento, queimadura, né? Isso vai depender muito da faixa etária. A gente leva em consideração também que menor de 1 ano, a gente trabalha muito com a questão da morte súbita, né? Com a broncoaspiração por conta do engasgo, por conta do aleitamento materno, algumas vezes nessa posição, justamente. E a gente que está, né, no Agosto Dourado também, está tendo várias campanhas de aleitamento materno, é importante mamães ficarem atentas. Ficarem atentas, porque em caso de broncoaspiração por conta do leite, aprender a fazer a manobra de desengasgo, que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com você. Daqui a pouco, viu, gente? Carla, já tem escola que já participou, então que já tem aí agendado para participar? Já temos escolas previstas, já temos algumas escolas com agendamento. Então, a procura, o interessante é que, assim, a sociedade alagoana está bem
interessada no projeto, Aberta, eu acredito que pela necessidade e pela deficiência mesmo. Então, está tendo muita procura, o pessoal está querendo saber como é o projeto, como é que eles vão aprender, porque, teoricamente, todo mundo sabe, né? Se a gente perguntar, como é que eu vou agir diante de uma parada cardíaca? O que eu faço? No desengasgo? Teoricamente, a gente sabe. O que a gente quer? A gente quer empoderar esse profissional para que ele mantenha o controle emocional e realmente saiba fazer, porque são manobras simples. Mas a ideia é você gerenciar aquela situação na ocasião que acontece e realmente intervir. A gente está aqui falando de crianças, né, de 0 a 14 anos, de 1 a 14 anos. É diferente dos primeiros socorros, por exemplo, que são prestados para adultos, meninas? Sim. No caso do engasgo, por exemplo, existem manobras específicas para a criança menor de 1 ano, de 1 ano até 14 anos, dependendo do tamanho, Sim. e o adulto, né? Por exemplo, a manobra de desengasgo numa criança menor de 1 ano, né? Nós normalmente fazemos esse apoio, tá certo? Coloca ela aqui na mão, Justamente, vamos praticando, né? A gente já vai colocando Vamos lá. aqui, né, Vamos lá. gente? A Oh, criança, meu Deus. primeira coisa interessante para a gente, primeiro observar. Toda vez que a gente estiver de frente a uma emergência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar, tá certo? Ok. Observamos a criança, ela tem sinais de sufocamento, né? Ela pode estar apresentando um sufocamento parcial, onde você observa os movimentos respiratórios, você percebe os ruídos, tá? Ela ainda está respirando. Ou ela pode apresentar o sufocamento total, tá? Era isso que eu Ela ia perguntar, dos sinais, né? Quais são esses sinais Isso. do sufocamento? No sufocamento total, você percebe a boquinha arroxeada, tá certo? Você já não percebe mais a respiração correta, normal, que você está acostumada a ver a sua criança, Sim. tá certo? E aí ela pode estar consciente ou inconsciente, tá certo? E não tem som, né? A criança não consegue emitir som, não Você não consegue percebe. chorar. Certo. E aí, nesse primeiro momento, você vai observar na boquinha da criança para ver se você percebe se existe algum corpo estranho. Porque você Abrir, pode... Isso. pode abrir, né? Isso, observa. Você conseguiu ver, você pode tirar, tá certo? Caso você não consiga ver, você não vai fazer às cegas, porque você pode, além do risco de ocasionar outra lesão, você pode estar ajudando esse corpo estranho a fazer uma obstrução total, tá certo? Tá. Então, observou, você não conseguiu, então a criança ainda continua sufocada, você vai fazer a manobra que a gente fala, tá? Que é de desengaste, você vai fazer esse Vzinho, tá? Ok. Dedo indicador e dedo médio. Isso, para apoiar essa cabecinha, manter as vias aéreas pérvias, tá certo? Mas, Certo. olha, coloca assim, ela, eu, você, vira. Isso. Aqui, Assim? isso. Tá bom? Agora, lembrar, essa cabeça tem que estar um pouco mais abaixo do que o corpinho, tá Assim, bom? né? Mais Isso. inclinada. Mais inclinada, tá bom? Nesse que você vai virar, certo? Ok. Essa criança sempre com a cabecinha Ainda um pouco mais mais, baixa, Assim, mais tá? baixa. E vai dar 5 batidinhas com essa região da mão, tá? Isso, essa O região peito da aqui, mão, a o pessoa peito da fala. mão, entre as escápulas ou entre os bracinhos, Ok, tá então certo? aqui, né? Isso, aí você vai fazer 5 tapinhas, tá? Você percebeu que o leite, né? Que o corpo estranho saiu, você vai virar e observar se o corpo estranho saiu ou se ele continua obstruído. Caso continue obstruído, você vai começar as manobras, né, de ressuscitação, que seria com 2 dedinhos na região intermamilar, tá certo? Certo. E vai fazer as compressões, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. A criança continua sufocada, volta às manobras, tá certo? E enquanto isso, vai acionar o serviço de emergência, né? Isso. 192, que é o SAMU, ou 193, o bombeiro. É isso que eu ia perguntar, meninas. Geralmente, o controle emocional, principalmente de uma mãe, de um pai, né, que está vendo ali o desespero da criança, nem sempre a pessoa consegue, né, ficar tranquilo. Isso. Então, é importante que você virar a criança. Meu Deus, a criança, né? Coitada da criança. Você já percebeu que tem uma coisa estranha? É importante você já ligar para o Corpo de Bombeiros, ir para o SAMU, ou para um ou para outro. Qual que é o melhor canal de você pedir socorro? Bom, no caso de incidências clínicas, o SAMU ele vai estar habilitado em fazer essa orientação. O bombeiro também faz, mas casos clínicos, a demanda é bem mais adequada para o SAMU. Então, 192
e aí ele pode estar orientando. Lembrar o seguinte, a ambulância ela pode ser deslocada até o local da ocorrência, mas aqueles minutos eles são decisivos para que alguém faça alguma coisa, porque aquela criança, né, ela precisa ela tem um tempo mínimo para não complicar. Então, até a ambulância chegar, a gente precisa que quem esteja próximo faça essa manobra. Era outra coisa também que eu queria perguntar, Carla e Amanda. Para fazer esse socorro inicial, só quem está preparado ou qualquer pessoa pode fazer? Excelente Porque pergunta. a gente tem o medo, né, de fazer, a pessoa não está preparada, assim, inventa de fazer e complica ainda mais a situação. É verdade. O socorro, a ideia é que todo mundo possa prestar, né? A gente tem a ideia de comungar o conhecimento com todo mundo, porque nem sempre vai ter um médico ou um enfermeiro ao lado de quem vai precisar de socorro. Saúde. O que é o prestar o socorro? Às vezes, só o fato de você ligar, chamar o serviço de emergência, isso já é prestar socorro. Já exime você da responsabilidade da omissão de socorro. Se você se sente capacitado, seguro em fazer a manobra, faça. Se você não sabe, delegue para alguém que esteja próximo e que saiba fazer essa manobra. Mas o fato de você chamar, você já está agindo de boa maneira. E lembrando, gente, a gente também estava falando aqui, que é diferente, tá? Por isso que a gente está até aqui tentando mostrar na prática, da criança para um adulto, né, meninas? Isso. Tem que ter mais cuidado, tem que estar mais consciente das coisas e mais tranquilo, né? Exatamente. Então, é interessante isso, porque no momento, quando a gente está falando de escola, você prestar esse cuidado na frente de outras crianças, é necessário que a gente tem uma creche, né? E a cuidadora percebe que a criança se engasgou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar outro adulto para que ele possa ligar para acionar o serviço médico, certo? E afastar aquelas outras crianças para que ele não fique registrado na memória delas. Então, quando a gente fala de escola, a gente tem a preocupação de fazer os primeiros socorros, mas de lembrar que ali tem outras crianças. Falávamos sobre a questão da criança menor de 1 ano, são essas as manobras. Mas quando falamos de criança maior de 1 ano, as manobras são outras, tá certo? Vamos levar em consideração que eu não vou conseguir segurar uma criança de 2 anos dessa forma, né? Uma criança de 10 anos. Isso. Aí, nesse caso, as manobras seriam... Quer demonstrar, Carla? Na maiorzinha. Na maiorzinha. O ideal era que a gente tivesse uma boneca maior. Mas a criança acima de 1 ano, a gente já pode fazer esse outro tipo de manobra, que é a manobra de Heimlich. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com uma criança engasgada e ela está responsiva, ela está consciente, ela ainda não ficou inconsciente. Eu vou localizar, aqui não dá para a gente saber quais são os locais anatômicos, mas vamos imaginar o umbigo e o finalzinho desse osso que a gente tem aqui no tórax. O externo, certo? Então, entre o umbigo e esse osso aqui. A minha mão tem que estar no meio desses dois. Eu posso colocar esse mindinho aqui, lá no umbigo, e vou rodar a minha mão aqui, certo? Rodo até o polegar ficar para cá. Porque aqui ele é baby. Pequenininho. Dá pra gente mais ou menos ter uma então, noção. o que eu faço? Se a criança for maiorzinha, eu posso me ajoelhar e ficar na metade da estatura dela, certo? Se der para colocar ela aqui, ela pode ficar aqui também, sentadinha, tá? Vou colocar a minha mão e vou fazer um J para dentro e para cima, um movimento vigoroso, de maneira que eu estimule e ela consiga expelir o objeto. Então, para dentro e para cima, tá certo? Como se eu estivesse fazendo um J no abdômen dessa criança. Para dentro e para cima. Isso. Essa é a manobra de Heimlich que a gente faz na criança acima de 1 ano e nos adultos. No adulto, a gente se posiciona em pé, né? Tá. Eu vou colocar... Vem cá, Amanda. Peraí, A gente vai só ampliar. Será que dá para... A câmera aberta não. Isso, vai lá, Marcia. Eu tô aqui. Umbigo da Amanda. Cadê a Amanda? Tem umbigo. Então, eu coloquei o meu mindinho aqui, rodei a minha mão para que esse polegar fique aqui. Coloquei a minha perna aqui para apoiar. No adulto, isso. No adulto, ou na criança maior. Porque hoje a gente tem criança de 9 anos que tem uma estatura bem considerável. Então, eu vou tá que nem eu. Para dentro e para cima. Lógico que eu não vou imprimir uma força aqui suficiente para a Amanda não passar mal, né? Então, para dentro e para cima. Quantas vezes for necessário.
Se por acaso eu observo que ela ficou desacordada, que ela entrou em parada, eu vou colocar ela no chão e vou fazer compressões cardíacas. Vou apertar esse peito. É aqui no meio, No né? meio, que o pessoal bota um aqui pouquinho no peito, abaixo no peito. da linha dos mamilos. Tá. Cheguei lá no meio, comprimi. Enquanto isso, a ambulância deve estar chegando. Vale lembrar que na criança não são com as duas mãos, porque o tórax é pequeno, justamente, então a gente tem que ter esse bom senso, né? Na compressão da criança, normalmente a gente vai imprimir uma força que comprima pelo menos 4 centímetros, tá certo? Tá. Não, e permitir que retorne esse tórax. E não com as duas mãos, como no adulto. Ah, certo? então ótimo. Bem lembrado, gente. Só uma mão na criança, tá? Por Isso. favor. No caso do bebê, os 2 dedinhos, tá certo? Tá. Que aí seria a força suficiente. Até um lembrar da ano, 2 estrutura dedinhos. Na rígida, criança né? acima de 1 ano, né? Só uma mão. Aí no adulto é que você vai com as duas. E lembrar outro detalhe que a Carla falou. Não adianta a gente fazer essa compressão e amortecer essa força. É necessário que essa criança ou esse adulto esteja sobre um plano rígido, certo? Vamos fingir que... Nossa, Isso. Porque essa compressão, ela precisa, se nós amortecermos, por exemplo, eu estou aqui fazendo as compressões de uma criança e ela está em pé, ou está sentada, ou está lateralizada, não vai ter a compressão necessária para comprimir esse coração, tá certo? Ok. E aí vocês trouxeram mais esses 2 objetos, né, meninas? Isso. Demonstre. Tá. O que a gente estava falando? Algumas vezes questões simples facilitam a vida, né, de uma mãe, de um pai ou de um cuidador. A gente faz uma analogia um pouco em relação ao engasgo. O que é que eu posso fornecer para essa criança, né? Quais são os principais alimentos ou brinquedos que tem um risco de engasgo? A gente tem uma noção que a garganta de uma criança faz uma analogia mais ou menos com o miolo do rolo de papel higiênico. Uhum. Então, todo objeto que conseguir passar sobre aqui tem risco, oferece risco de engasgo para uma criança menor de 3 anos de idade. Então, coisas simples que nós temos a analogia de ter em casa, né, e fornecer uma segurança maior para esse cuidador. Então, o brinquedo passou, né, sobre Já o não é miolo. mais seguro. Não é seguro fornecer essa criança, tá certo? E também até para o pessoal ficar atento à faixa etária dos brinquedos, né, meninas? Isso. Porque a gente vê que tem muita gente assim, mas o menino já é esperto, o menino tem 2 anos, mas já é tão esperto, dá o de 5 anos para ele. E às vezes esse de 5 anos tem alguma pecinha que pode estar oferecendo um perigo a mais para a criança. Nós não temos que entender que a gente não pode subestimar o desenvolvimento psicomotor de uma criança. Uma criança, algumas vezes, com 1 ano, tem um desenvolvimento. A outra tem o mesmo tamanho, né, mas tem um desenvolvimento psicomotor diferenciado. Então, o que a gente tem que entender como adulto? Prever os possíveis riscos. Essa a nossa preocupação. Como adulto, a gente tem como avaliar. Uma criança não tem. Para ele, tudo é novo, tudo é... Né, Ele está descobrindo, justamente. Então, curiosidade. a preocupação do adulto é realmente se prevenir, né? Ficar observando o que poderia ser risco aqui, né? É coisa simples, um amendoim, uma azeitona, não, eu quero, e não está supervisionando. A criança pode engasgar com aquela azeitona. Principalmente para quem tem 2 crianças em faixas etárias muito distintas, para que a pequenininha não brinque com os brinquedos da maior. Porque aí ela não... O risco já tá sendo oferecido. Um ótimo alerta. Meninas, vocês são maravilhosas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Bem Assim. Vamos fazer o seguinte, reforcem dicas principais, contatos e redes sociais. Né? O pessoal aí que está nos assistindo, que ficou interessado no projeto, estava até rolando no Instagram, foi os meninos chegaram até a mostrar. Se puder, Max, coloca aí para a gente dar uma olhada. Se você ficou interessado também, busca lá o Instagram delas, com certeza vão ter todos os contatos. Vocês vão poder saber como é que vocês podem pegar essas dicas, enfim, fazer o curso, ou agora passar para elas falarem. Tá aí, ó, rolando na tela, Criança Protegida é o Instagram, tá? Tem aí várias dicas, né, pelo que a gente já está vendo. Ó, tudo que elas estavam falando ali, de deixar a criança em pé, ajoelhada, que a Carla demonstrou aqui, enfim, vocês vão poder ter muitas dicas. Agora é com vocês, meninas. Excelente. Então, a Criança Protegida tem o objetivo primordial de prevenir acidentes e fazer a formação em primeiros socorros de quem trabalha diretamente com criança. Onde é que encontra a gente? Na página do Instagram e pelos telefones, todos dois, 82-99645-1961
e 8826 2160. 2160. Gente, o importante é a gente saber que 90% desses casos, né, a gente tem um problema grande de saúde pública, que são esses acidentes. E que 90% pode ser evitado com medidas simples. Dá para a gente mudar essa realidade, dá para a gente mudar esses índices, desde que todo mundo se comprometa, né, e a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas crianças e deixá-las crescerem saudáveis. E com certeza isso é muito de interesse, né? De vários papais, mamães, até mesmo para ficar mais atentos, mais alertas em casa e também até das escolas, né? Cuidadores, professores, enfim, coordenadores. Eu acho que esse é um assunto bastante interessante mesmo e de interesse aí, ó, de todo mundo que tem contato com criança. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Vocês, viu? Maravilhosas. Obrigada. Você foi mesmo. Ótima Da demonstração. No desengasgo. Claro, né? Só peguei a criança, dei um giro assim, mas calma, gente. Se fosse de verdade, claro que isso não ia acontecer. Obrigada, viu, meninas? E olha só, pessoal, era aqui, tá acabando bem assim. Muito obrigada, tá, pela sua companhia com a gente aqui nesta terça-feira. Vamos lá, como é que eu vejo aqui? Olha só, a gente tinha dito que ia ter sorteio, né, hoje. Lembra que ontem a gente falou com os meninos do Meu Casamento, que é o evento que vai começar hoje, daqui a pouco, 4 horas da tarde, nesta terça. E também amanhã, né, quinta-feira, vai ter lá o resultado... Não, quarta-feira, eu já tô distante. Hoje, terça-feira e quarta-feira, vai estar acontecendo aqui em Maceió o Meu Casamento lá no Espaço Pierre Chalita, tá? E a gente recebeu ontem aqui os meninos, foi o Felipe Lira e o Mauricinho Nogueira, e eles deixaram aqui com a gente 8 ingressos, tá? Para cada dia do evento, para sortear. E Lara já fez o sorteio, onde é que eu vejo? Tá no CIS? Vamos ver aqui. Lara já fez o sorteio, agora vamos aos sorteados. Olha só, vamos lá. Cada uma dessas pessoas ganhou dois ingressos, 2 pares. Beleza, vamos lá. Olha só, 4 pessoas, viu? Foram sorteadas. Vamos aos sorteios. Vou falar os arrobas lá do Instagram. Fátima Bezerra Oficial, tá? Parabéns, você ganhou 2 pares de ingresso para conferir o Meu Casamento. Amy Rosângela Santos, 0469, também ganhou aí, ó, 4 ingressos, que são 2 pares de ingresso. Thaís Cavalcante, _, tá? Também ganhou aí 2 pares de ingressos. E a Oficial Mulheres que Correm também ganharam 4 ingressos. Eu estou muito confusa, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Enfim, cada uma dessas pessoas, tá ok? Ganharam 2 pares de ingresso. Fazer o seguinte, olha só, para pegar esses ingressos, né? Vem aqui na TV Mar até as 15 horas de hoje. Quem for, né, quem ganhou os pares de ingresso para hoje, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram, que a gente vai falar com vocês, vai passar todas as informações. Quem ganhou para amanhã pode vir buscar até amanhã. A gente funciona aqui até as 3 horas da tarde, tá ok? Recadinho dado. Grande beijo, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã, 9h30 da manhã, eu tô te esperando de novo, tá ok? 9h30 da manhã tem mais um programa bem assim. Tchau, tchau e até mais. I never sleep and seize every single day. Spend time with my loved ones, family and friends. So I have to make sure that someone's looking after